gancho para fazer, de enfrentar determinadas situações. Uma delas é a dúvida. Eu vou adiantar para você, eu nunca tive medo, mas tivemos uma restrição muito grande, medo jamais, mas era uma restrição. Então, na questão de vacina, por exemplo, eu não tomava vacina, eu evitava o máximo possível. E ao longo da vida, desenvolvi um sistema de fuga nas escolas, auditório, família, pai, sempre entrava na fila 20 vezes, sempre bem, para evitar. E fui levando ao longo da vida. As vacinas que eram evitáveis, com certeza, o exame de sangue era. Aí eu vou assim, puxa, mas você, eu falei, peraí, mãe, nunca foi eu também. Nunca foi, nunca será. Porque não é a coisa. Você racionalmente entende que aquilo é importante. Mas quando você entra no ambiente, é uma outra figura. E aí, quando veio, nós passamos pela pandemia, eu precisava me vacinar, sendo funcionário público, tinha que apresentar um comprovante. Eu falei, e agora? Como é que eu vou enganar esse povo? Tem muitas formas de enganar, mas eu não encontrei nenhuma nesse sentido. Né? Falei, vou ter que fazer esse negócio. Aí, conhecendo a EFP, Técnica de Ligação Emocional, com um colega, como a Simone, como todo mundo aqui, colega, cara, eu preciso fazer esse negócio aqui que está pegando para mim. Então, vamos trabalhar. E eu tinha uma lembrança, quando eu era pequeno, eu já fui pequeno. Eu era pequeno, devia ter uns 4 a 5, por aí. 1,80 m, que pena. E aí tem as vacinas. Aí eu estava aí com meu pai e minha mãe, estava do lado, felizão. Aí quando você avista ao longe o Castelo do Rois, crianças chorando, crianças correndo, gritos, posto de saúde, eu falei, não quero não. Larguei um dos dois e saí correndo com tudo que eu tinha, 4 anos. Mas corri muito. O cara não passa, me pegou, né? Me pegou e me levou, eu me debatendo, não quero, e pá! É a vacinação. A vacina tomou. Mas isso ficou. Né? Mas toda vez que eu me aproximava de um local semelhante, parecido, aquela memória vinha, estava lá no meu inconsciente guardado, e eu não. Aí eu aprendi que atalhos. Eu vou evitar isso. E foi assim que eu desenvolvi a evitação do paciente. Para doar exame, fazer exame de sangue era complicado, para doar sangue, os amigos pediam, eu até tentava ir, mas quando eu espetava o dedo, eu estava aquela expectativa. A pressão era 22, 27, criança, não. Mas naquele momento era só de dos seus dedos existe uma ferramenta que pode liberar você de determinadas angústias, determinadas situações que incomodam. E você foge sempre. Está na ponta dos dedos, é simples. Essa técnica é baseada na cultura chinesa, medicina chinesa, a cultura é fabuloso. Essa medicina tem pouco tempo, 5, 6 anos, não sabe nada. Quase nada. E aí tem todo um sistema que você vai trabalhar os pontos. Abaixo. Abaixo. Então você microfone. Dá para ajustar aí? Eu acho que ele é mais direcional. Se eu falar mais alto, você microfone mesmo. Tá, a mesma coisa. Não é? Olha, ou tá desligado, ou ele é aquele. Ô Celso,
Ele é mais direcional. Você está colocando ele. Vê? É. Assim. Fala mais alto. Sem microfone. Porque tá a mesma coisa. Então, como eu estava dizendo, Presta aqui, vou dar aqui para nossa assistente de mágica. Alô, alô. Tá desligado, Celso. Não, mas ele passou. Vocês estão entendendo por que eu venho dar um suporte? Oi, oi, oi. Tá sem bateria isso aqui. Alô, alô. Ó, eu vou fazer o seguinte, vai falando aí que eu vou providenciar o microfone. Se isso me afetasse, eu diria autossabotagem. Pois é. Mas é externo, não fosse sabotagem, não foi algo. Não, é valorização do seu professor. Exato. Então, o que acontece? Na verdade, a possibilidade de entender o sistema emocional, a possibilidade de olhar para aquilo que acontece no Strata, existem em várias, essa possibilidade existe em várias técnicas, várias. E a menos invasiva que a gente conhece é essa. Porque você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Você está na fila do pão, aí você vai lá, eu vou mostrar para vocês, faz. Está no trânsito de engarrafamento, faz. Você vai pegar alguém aí tem medo de avião? Um pouquinho. Não é bem medo de avião, né? Eu amo, mas. Sim, aí você pode aplicar isso. Porque na verdade o medo de avião não tem outra coisa por trás, né? É o controle que você não tem da situação. Certo? Então, com essa liberação, você vai trabalhar a sua vida inteira para determinadas situações. Né, professora? Vai dar uma reunião com aquela equipe bacana de gente que está contra a gente, você vai lá e faz o procedimento. Tá, relaxa, relaxa. Não é? Você mesmo trabalha com pessoas também, e as pessoas são difíceis. Aí você vai para o seu trabalho, vai desenvolver a sua técnica maravilhosa, dona Batom, que eu faço personagem. Né? Você vai para o ambiente e trabalha. Não importa o que está acontecendo lá fora, dentro, estabilizar, está aqui dentro. E aí, cadê o negócio? Está aqui. Então, se você soubesse que na ponta dos seus dedos tem um instrumento grátis, homeopático, que não traz nenhum tipo de efeito colateral, se chamar Deus de tomar alguma coisa, na ponta dos seus dedos passou. Eu acho que não dá muito não, mas tem que ver se tem cabo no aqui. Eu acho que não deve estar ligado. Por que esse aqui não está bem? Vou passar para cá. Olha aqui o nosso amigo. Desesperado. Alguém aqui já viu uma sensação dessa? Botar uma cabeça assim. Não saber o que fazer, tem que tomar uma decisão, mas isso não está ficando. Aí o que eu faço? Eu deixo esse carro, eu não posso mais andar. Ele está quase. Então você deixa para o dia seguinte. Tem que fazer uma tarefa qualquer, aí dá sono. Aí você não tem que fazer. Aí vai começar a fazer, você se distrai com alguma coisa. Não, tem que fazer uma coisa primeiro. Aquela coisa deixa de ser importante e você começa a encontrar coisinhas paralelas. Não tem que colocar essa cadeira aqui, não tem que mexer na. Entendeu? Você distrai, vai saindo. Porque é um sistema de evitação de alguma coisa que você tem que fazer e não faz. É a tal da procrastinação, é o deixar para amanhã. Dá para liberar aí. Está no lugar certo? Porque às vezes a pessoa vai entrando e vai sentando. Isso aqui é aula de quê? Estrutura do serviço, passaporte, é aula de teologia. Vai estar na sua aula de derivada do serviço, nada que entra no final. Tá? Então, olha, o cara está numa situação que ele não sabe o que fazer, mas ele precisa fazer. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um especialista, vai procurar alguém que possa ajudá-lo a superar essa questão. E se ele soubesse que na ponta dos dedos tem essa técnica, vai aliviar essa pressão, vai permitir que ele caminhe,
Veja, não é varinha mágica, não é magia. É um sistema que vai permitir que você dê um passo importante para ser dado e, consequentemente, você vai buscar ajuda na medicina. Eu não vou falar que o professor você não resolve tudo, precisa de outro. Não é assim. É mais uma ferramenta para te dar condições de você agir, reagir e fazer o que você tem que fazer. A gente trabalha aqui, por exemplo, com dor de cabeça. A pessoa está com dor de cabeça, ela pode usar a FT, vai aliviar a dor de cabeça dela. Certo? Qual a origem da dor de cabeça? Geralmente é preocupação. Se for preocupação, emoção, sentimentos, beleza, você vai zerar. E se não for? Você aliviou aquilo ali, mas responsavelmente vai buscar uma outra ajuda. Pode ser uma coisa mais grave. O corpo fala, o corpo está falando comigo, está sinalizando. Então eu tenho que prestar atenção nele. Está aqui o nosso amigo desesperado. Técnica de liberação emocional, ferramenta simples, poderosa para aliviar emoções intensas e sobrecarga emocional. Repare, tudo que acontece conosco é absorvido pelos nossos sentidos físicos. Posso falar assim com você. Você está dormindo, mas os sentidos estão funcionando. Aquela criança está ali no campo, brincando com as coisinhas dela, a gente está falando aqui coisas de adulto e ela está captando, está entrando. Certo? Os sentidos estão ligados. Você está vendo televisão ou está dirigindo, os outros sentidos também estão captando. Então, mesmo que a atenção não seja direta, há uma captação. Era agora da Simone. Tá bem, todo mundo ouviu. Eu vi isso. Alô? Estou voltando com o microfone carregado. Opa! Se for de energia boa, tá bom. Sua voz da sua consciência falando. Amiguinha, você avisa, eu pensei que só eu estava ouvindo. Espíritos, né? Os espíritos, só que encarnados aqui. Mas encarnado é mais difícil. Então, agora eu vou pedir a minha voz. Pronto, Eu vou cantar também. eu ia vir cantando, mas eu acho que não ia sobrar ninguém na sala. Dá licença, pode colocar assim, já volto. Então, eu nem sei mais o que eu estava falando, mas eu vou continuar falando. E não assustei mesmo. Não. Você recebe energia. Isso, de todas as coisas, né? Continua. Você vai captando energias, captando sensações, captando emoções. E às vezes a situação ela é captada de uma forma inconsciente, e quando você se depara com uma situação semelhante que o seu inconsciente identifica como, você trava e não sabe por quê. Da onde veio isso? Caramba, eu não me lembro. Muito comum trazer para a criança aquela ideia de que ela não sabe fazer as coisas, que aquilo não é para ela, as tais crianças limitantes, não é? Você não consegue fazer isso não é para você. O seu primo, seu irmão, seu coleguinha, todo mundo faz e você não consegue. Lembra uma coisa? Quem está falando para a criança é o adulto. Para a criança, o adulto sempre traz verdade. Né? Quer uma coisa? Quem aqui acreditou em Papai Noel? Eu. Quem te contou sobre ele? Meus pais e mãe. O que Papai Noel está falando? Verdade. Depois a gente descobre que não. A gente acredita até que o coelhinho da Páscoa bota ovo. Aí depois a gente descobre que o coelho bota ovo. Certo? Mas, aí, olha só, são ideias que não são verdadeiras. Você está dizendo, a criança acredita, faz competição, escuma, toda coisa. Mas isso causou problema para a gente? Nenhum. Você até acha graça. Agora, se é uma coisa que desqualifica, certo? Você não sabe fazer. Quantas vezes eu falei isso? Muitas. Quem está falando? O adulto. Se o adulto fala a verdade, não é meu, eu não sei. Aí,
quando a pessoa precisa tomar uma decisão importante, ela fica como se estivesse uma encruzilhada. O que eu faço? Não faço. Recua. Decisões importantes, neste caso, vão precisar da permissão de quem disse que não podia fazer. Agora você pode fazer. Se agora eu posso, eu vou tomar uma decisão, mas essa coisa não vem. Certo? Então é necessário desbloquear, olhar para isso através da técnica de liberação emocional. Trazer para essa pessoa, falar com a criança dela, que ela pode permitir a bênção para que ela exerça a sua plena capacidade de decisão. Muito comum, às vezes, em questões de emprego, trabalho, empresa, a pessoa precisa negociar alguma coisa na sua própria vida profissional, carreiramento, salário, férias, o que for. Ela não consegue. Ela trava e fica ali acreditando calada, aquilo tudo calado, não tem a permissão de fazer. Tá? Olha só a cabeça desse meu amigo aqui. Para onde ele vai? Quantas séculos tem aqui? Que decisão tomar? Vamos fazer uma prece? Parou ali. Próximo funciona. Isso aqui fala sozinho, gente. Possível. Está cheio de. Não vou falar esse termo, não, porque é minoria. Mas lembra lá na Idade Média, aquele povo que usava um chapéuzinho assim, usava uma vassoura, né? Está cheio de energia boa. Então, para onde ele vai? Olha o olhar dele. A cabeça, o que tem ali? Confusão. Ele não consegue sair. Então ele precisa liberar, ordenar isso e sair daí. Tomar uma decisão. Manda. Ali, o que é EFT? EFT significa, olha lá do inglês, Emotional Freedom Techniques. Para nós, técnica de liberação emocional, chamada cultura sem agulhas, porque usa os mesmos pontos, os mesmos meridianos da cultura, só que com a ponta dos dedos. Autorregulação emocional, a gente fala disso aqui, toques leves na ponta dos dedos em pontos específicos. Quando a gente está na prática, a gente fala que são toques leves, né? Eu vou batendo nos pontos, verdade? É bem de levinho. Levinho. Aí a pessoa quer intensificar o negócio, você está. Caramba, ficou a dor de cabeça depois que acabou. Ela acha que intensificar e bater mais forte, não é. Tá? E ali, ó, ajuda a tomar o sistema nervoso, cortisol aqui, ó, esse cara aqui, o Fabiano falou que tinha um negócio aqui que podia. Tá? O cortisol dissolveu as tensões emocionais. Também pode ser usado para aliviar dores físicas, importante para caramba. Esse cara aqui, cortisol, junto com o outro, a adrenalina, eles vão acelerar um processo no nosso organismo. Você conhece aquela história da presa, luta e fuga? Quando uma presa precisa enfrentar uma situação de perigo, ela precisa ter força, pensar rápido, para saber se enfrenta o predador ou finge morte fora. Você cansou de ver o repórter, SBT Repórter, não sei o que, nas paradarias, né? Você vê aquele gato grande que corre a um tiro de 100 km por hora, chita, leopardo. A presa que ele persegue, ele não corre em linha reta, ela corre fazendo curvas. Já reparou isso? Né? Porque se ela correr em linha reta, ela vai se ter. Então ela corre em curvas para quebrar a velocidade do outro. Ela derrapa na curva, toma, derrapa de novo, não consegue pegar. Mas para fazer isso, ele precisa de força. Então, o organismo vai levar esta pessoa a respirar mais rápido. Acontece? Batimento cardíaco mais rápido. A boca fica mais seca. De repente começa a suar. As mãos, os pés. A pessoa sente uma coisa esquisita, uma aceleração dentro dela,
que muitas vezes vai levar um entendimento de pânico, crise de ansiedade. A pessoa pode até achar que está infartando, que está morrendo, que não sei o quê, chega lá no pronto-socorro, reviram, nada avesso, trivesso e tal, aplicam lá no cérebro para baixar os índices de cortisol e adrenalina e a pessoa não tem nada. Ela chamou a Neuza para essa questão. O que causou aquilo? Foi olhar? Não foi. Então, quando ela se deparar novamente com uma situação semelhante, vai disparar o coração, cardiorrespiratória, suar e vai querer sair dali do ambiente imediatamente. Alguém aqui entender de escuro? Muita graça. Vamos exercer também. Vontade de Jesus é grande. Lugar fechado, multidão. Tá? O pessoal queria tanto ver o show, não sei de quem, mas tem muita gente lá. Não vou não. Não, vamos embora. Que isso, vamos embora. A pessoa vai, quando ela começa a sentir uma coisa esquisita. Aí ela tem que sair dali. Quando ela sai, os sintomas diminuem. Porque a situação de perigo foi afastada. Aí ela, o que ela faz? Vou assistir pela televisão, que é mais tranquilo. Nunca mais vai sentir. Se ela não for, não vai. Elevador. Eu tenho uma especialista para assuntos de higienização lá em casa, interna. Ela sobe de escada. Eu falei, você vai ficar bem, vai inteiraça, porque eu moro no segundo. Se eu morasse no décimo, Mesmo assim fica bem. ela sobe de escada. Aí ela chega, não, sozinha. E quando pede para alguém, não dá, ela não consegue. Então, ela defende, ela vai de escada. Mas o problema, ela não ataca, ela prefere deixar de lado. Mas nem sempre ela vai subir o elevador. Uma pessoa que tem medo de altura, se for morar no campo, não tem prédios altos, nunca mais vai ter problema nenhum. Tá? Já chegou uma situação dessa? Imagina que isso aqui, ó, é uma prova, uma conta, um trabalho, alguma coisa que você está olhando. Meu Deus, o que eu faço agora? Não sabe o O que eu vou fazer? Vai acionar um sistema de luta e fuga. Cortisol, adrenalina. Deixa de usar a parte do córtex pré-frontal pela decisão, da razão, do controle das emoções, e passa a usar o sistema límbico pelas emoções e do impulso, do medo. Ele vai atuar fortemente ali. Tá? O que pode ser tratado? Olha só que bacana. Traumas, fobias, aí, ó, medo de dirigir, medo de altura, de água, trauma do passado. Esse de água aqui é interessante, porque a origem da EFT vem de uma outra técnica chamada TFT. Lá nos Estados Unidos, para variar, o Roger Kaplan, que era um especialista no sentido de tratar emoções das pessoas, que ele recebe uma paciente que já vinha tratando com outros colegas dele e sempre chegava no mesmo ponto, um ano e meio e tal, estabilizava, o tratamento não andava. Aí ele recebe. Não que ele se sentisse melhor, mas é porque ela foi buscando, chegou até ele. E aí, com um ano e meio, mais ou menos, ele chega no mesmo resultado dos outros. Eu falei, caramba, tem alguma coisa. Como ele conhecia acupuntura, essa paciente trazia medo de água. Tudo que era referente à água era estancado, né? Não nem pensar nisso. Aí, percebe, começa a conversar com ele depois e fala para ela assim: você pensa nessa angústia que você está sentindo e vai falando, vai batendo aqui embaixo, a gente conta tudo. Aí ela foi falando, aquele desconforto que ela sentia que foi diminuindo, batendo aqui e tal. Aí, um pouquinho. O que você está sentindo? Nada. Sumiu? Sumiu. Não estou sentindo mais nada. Como assim? Aí, esse cara vai estudar um pouco mais, ele aprofunda isso.
Aí ele associa com os pontos da acupuntura que ele já conhecia. Ele cria a técnica. Mas a TFD é muito extensa, um programa extenso. O mesmo. Por isso que a acupuntura sem dúvida. O mesmo. Aí, o que ele faz? Eles começam a trabalhar aqui e estudar. Ele tem alunos, formam turmas para isso. E um dos alunos dele, que era o Gary Craig, que se encarnou recentemente, olhou aqui, estudou muito, está muito grande esse troço, eu vou dar uma compactada. Aí ele cria a TFD, um protocolo menor, que você pode fazer em qualquer lugar. Interessante lembrar que quando na casa do Callahan a Mary fala que não está sentindo mais nada, ele fala, então vamos lá de cima. Leva ela para cima, ela senta na borda da piscina, bota os pés dentro d'água, só balançando os pés. Dentro d'água. Aí ele vira, não é possível. Boa tarde, tudo bem? Estou trabalhando, desculpa. Não, querido. Tudo bem? Tudo? Ótimo. Quem me acompanha sabe que a minha dimensão é a alegria. Então, qualquer coisa é boa, não adianta. Aí ela vai para a piscina, mexe os pés, ele fica impressionado com aquilo, começa a estudar. E, interessantemente, 17 anos depois, a Mary dá uma entrevista que nunca mais tinha sentido aquilo. Foco, era o medo de água, sumiu, desapareceu. A memória estava lá? Estava, porque nós não apagamos memória. Né? Não adianta. Senão, reunir a galera aqui, a gente já passando em determinados lugares, apagando a memória do corpo e fazendo diferente. Não é possível. Ela lembrava daquilo, mas a angústia, o medo não vinha mais. E aí a coisa vai evoluindo. Você tem possibilidades muito grandes para trabalhar essa coisa. Olha, redução de estresse e ansiedade, foco, clareza mental, era o que essa companheira aqui estava precisando. Não vou voltar. Sempre há retorno. Ator, né? Ó, aqui, ó. Foco de clareza mental, autoconhecimento, autorregulação emocional pode ser aplicada em qualquer lugar, em qualquer momento, a toda hora. E detalhe, não tem limite. Você pode fazer uso da técnica quantas vezes você quiser por dia. Quantas vezes? Posso fazer de manhã, de tarde, de noite? Pode. A cada instante pode. Eu estou lá no meu ambiente de trabalho, na sala de aula, o aluno está querendo que eu jogue ele pela janela. Aí eu vou ali beber uma água, aí você vai ali, começa a produzir na produção de movimento, você vai na mão. Aí você faz ali e tal, relaxa. Você queria. Adorei. Olha, vou te falar, o pessoal quer sabe, à vontade. Você sabe por que as escolas têm grade e coisa? Né, Márcia? Uma vez numa sala, o aluno chegou para mim, poxa, mas por que você sai às vezes da sala de aula, né? Eu falei, não, porque eu vou conversar com meus colegas que estão ali. Ele falou, é meu? Eu falei, não, olha só, é isso, assim. Quando eu saio, pode ter certeza que eu quero jogar um pela janela. Aí, caramba, mas não parece, que eu conheço a FD e tal. Eu faço, para mim, que é complicado. Olha só que alegria. Sabe o que é isso aqui? Ela descobriu a EFT, resolveu as questões dela, olha só que sorriso bacana, e ainda está dizendo assim, ó, é aqui, ó. Esse é o ponto principal aqui em cima. Tá? Pergunta, acréscimos, decréscimos, concorda, discorda. Eu vou mostrar os pontos. Pode já. Não sei se é uma pergunta muito pertinente, mas Todas as perguntas são várias vezes pertinentes. você falou em traumas. Esses traumas, eles podem ser de outras encarnações? Sim. Vai botar os Certamente, porém, aqui acho que a gente pode falar disso, né? Pode ser. Porque acontece o seguinte, quando a pessoa entra em contato com uma situação, um sistema, alguma coisa, pode gatilhar ali e jogar ela lá na emoção que está atrás.
Eu estava falando aqui de aprisionamento. Medo de elevador, lugar fechado, lugar escuro. Se a gente andar um pouquinho na nossa história, nós vamos perceber que em algum momento alguém ficou preso em algum lugar. E era um lugar escuro, era um lugar pequeno, sem ventilação. E o desespero para sair daquilo ali. Certo? Tem que sair daqui, tem que sair. Não conseguiu sair. Naquele momento não saiu. Aí volta, olha aí, eu falei, né? Sempre há de virar retorno. Aí volta com essa sensação guardada no arquivo. Se essa pessoa não entrar de maneira nenhuma em contato com uma situação semelhante, esse arquivo não abre. Mas se ela entrar, abre o arquivo, joga ela lá atrás e ela não vai saber o que está acontecendo, fica sem saber. Aí começa a perguntar para os familiares, para a mãe, a avó, para a avó, ninguém tem nenhum evento onde ela ficou aprisionada ou passou por uma situação semelhante. Aí a gente joga para trás. E o profissional que conhece esse caminho, ele pode trabalhar assim. Quem não conhece, está tudo certo, vai trabalhar como se aqui estivesse, liberando as emoções que estão aqui no presente. Por exemplo, eu trabalho com regressão de memória. Se a pessoa passa por uma situação dessa, a gente vai investigando tal. Não tem, eu posso sugerir fazer uma investigação de memória. Sugerir. Certo? Mas nem sempre é possível, porque às vezes a pessoa não vai por esse caminho. Então você tem que conhecer com quem você está trabalhando. Tá? Aqui estão os pontos. Está pequeno? Ó, os pontos, ó. Aqui você tem ó, o alto da cabeça. Aqui, ó, sobrancelha. Lado aqui, ó, lado do olho, a lateral do olho aqui. Embaixo do olho. Embaixo do nariz. Queixo. Clavícula, para muitos, a saboneteira. E aqui, ó, axila aqui embaixo. Tá? Esses são os pontos onde nós fazemos as rodadas. Queixo, o cara dele, que é o cara lá embaixo. Vou chegar no cara dele. Só faixa preta, calma. Vou chegar lá. O queixo você fez assim, né? Logo abaixo da boca. Logo abaixo da boca. Tá? Lembrando que todos esses pontos estão ligados, juntados a órgãos. Todos os órgãos internos. Coração, pulmão, estômago, fígado, baço. Órgãos físicos dele. O do medo, o da raiva, o da ansiedade. Lembra que quando a pessoa sente alguma coisa, dá uma pontada no fígado, ela vai achar que foi a feijoada, ou foi a cereja do bolo, e não é. Uma angústia, um aperto. Ah, foi não. São as emoções que estão chegando e estão sendo ligadas aos órgãos internos. Onde está a nossa assistente para assuntos de palco? Você vai depois demonstrar de novo. E o floral seria isso também, né? Vou demonstrar. O floral também ajuda. Floral, por exemplo, se o terapeuta conhece floral, eu chego para a pessoa e indico floral. Sabe? Por isso que a gente é integrativo. Nós trabalhamos com ferramentas múltiplas. Isso Joia, que bom você de novo. não nos limita a assistir a pessoa. Certo? E ali, aqui os pontos para você ficar mais quem está fotografando. Peraí. Deixa eu voltar. 3, 2, 1. Olhos abertos. Veja só, não é assim, não para na ansiedade. Você vai trabalhando todos eles, tá? Mas quando você vai chegar aqui, ó, esse aqui é mais intenso, para. Embaixo do olho. Mas todos eles, em conjunto, vão trazer o final da obra. Porque não vem só ansiedade, vem medo, vem angústia. Aí seria assim, esses toques, que já fizeram em mim, mas quantas vezes faz esses toques assim? Quantas vezes eu batidinho? É. 5, 6 movimentos aqui, ó. E ele ritmo não precisa ser. É bem leve. Bem Os leve, dois suave. lados, Dos dois. Aqui, ó. mais ou menos o que? Não, assim, eu não sei.
Lembrando que a similaridade aqui, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, esses dois não tem, tem aqui e esse tem aqui. Então, você pode fazer, você vai encontrar isso na internet, terapeutas fazendo com as duas mãos, com as duas, mas não há necessidade, se você quiser fazer com as duas, está tudo certo. E pode trocar de mão. Você está ali, cansou, troca de mão. Sem nenhum problema. Isso é muito light, é muito suave. São os 3 dedos, são 2. 2 ou 3, tem gente que faz com 1. Tá? E detalhe, você não precisa exatamente do ponto, pegar uma régua, medir, tal, responder aqui. Não. Por aproximação. Né? Você vai ali, ó, reverbera no ponto. Tá? É como se fosse o epicentro. Está ali o epicentro. Se você não for o epicentro, você bate ali, está tudo certo. O que mais, Márcia? Tem que ser na ordem. Começar um pouco Preferencialmente na ordem. ou acho que Preferencialmente na ordem. E detalhe, quando a gente fala, aplica técnica, a gente fala. Mas se você está num ambiente que você não pode falar, vai no mental. O que a gente fala? Hã? O que a gente fala? Você vai falar. Você falará. É a cidade. Tinha que ter vindo na palestra ontem, você veio? Ela foi embora na hora. Tá? Beleza? Sim. Eu vou explicar direitinho, olha só. Como é que a gente faz? A nossa amiga ali, ansiosa, querendo saber o que fala. Então, eu vou identificar a emoção que eu estou sentindo. Ó, eu estou ansiosa nessa reunião. Eu quero saber o que eu falo. Então está aqui, identificou o ponto. O que você faz? Vai avaliar a intensidade disso que você está sentindo, essa emoção de 0 a 10. 0 nada, 10 máximo. Anota. Ansiedade, com essa reunião, quero um resultado, 0 a 10, deu 7, que você anota. Aí, uma outra coisa importante. Essa emoção, essa ansiedade, essa memória que você está trazendo, tem uma imagem? Quando, por exemplo, eu falei que lá na vacina, né, pequenininha, a imagem estava clara para mim. Né? Tem alguma imagem? Você vai perceber, essa imagem está clara, está nítida, aberto, anota. Pode ser que já esteja passado um instante, não outro. Tem som, palavras, frases, som ambiente. Por exemplo, você está, a criança está ali, pai e mãe discutindo brigando aqui. Isso ela capta, mesmo inconsciente. Quando a gente pergunta, tem som no ambiente à toa, tem aqui uma discussão do pai e da minha mãe, aí você vai trabalhar esse som. O pessoal tem, às vezes, uma restrição de dirigir. Talvez essa pessoa tenha passado por um acidente, ouviu um acidente, presenciou uma coisa. Então, aquela cena aqui, você vai trabalhar exatamente o que está ali. Porque falar de ansiedade, eu sinto ansiedade. Você vai levar 50 anos para fazer. Então a gente tem que ser específico. Como diria Jack, aquele nosso amigo, que é por partes. Então a gente tem que ir específico. Ansiedade de quê? Medo de quê? E vai quebrando, até você chegar no ponto específico e derrubar o edifício todo. Quando eu falo edifício, eu digo, aqui de rua, de estudo. Não, sai do tijolo. Você já viu aí colchão de prédio, né? Antigamente passava na televisão, ouvia, todo mundo via. Estava inclusive inacreditável, era um acontecimento, todo mundo via. Então você sabe que determinadas cargas são colocadas na estrutura e quando detona a carga, o prédio cai. Certo? Nessas emoções trabalhadas, às vezes nós temos outras situações que estão atreladas ali, formando uma rede, uma teia. Quando você trabalha o principal, os andares que estão acima vão cair também. Cai tudo. Então, o que for de similaridade, ou de proximidade com aquela emoção que você está trazendo, cai. Porque eu estava atendendo uma senhora, 85 anos. Aí
dela chega para mim, puxa, só, a gente vai levar 85 anos fazendo, né? Eu falei, não é assim não, a gente pode melhorar isso de uma forma mais simples. Bom dia. Bom dia. Pode. Bota meu velhinho aqui sentado. Esqueceu. Esse é o próximo. Olha Essa é a esposa dele. São meus amigos da sexta-feira. 40 anos. Aí, ó, lembra que eu falei que tem que ser específico? Eu tenho sono. O que está tirando meu sono? Ansiedade do quê? O que está trazendo ansiedade? Será que a conta pagar? Será que o Flamengo perdeu ontem de 3-0? Foi 3 não, foi 2 a 0. 3 a 0. 3. Não. Vamos mudar isso. Veja isso. Foi grau de coisa. Ainda bem que eu parei com os 5 não torço mais. 5 parou e Fica parei surdo não falando de torço. futebol. Aí, nesse momento, quando surgiu essa emoção, você vai prestar atenção. O que motivou isso? Por que ela veio? Tem um motivo. Certo? O marido não paga, não dorme. Respeitar. Só um exemplo. O IPVA está muito caro. 5 minutos. Está caro. 5 minutos. Tá. Então, tá? Aí, ó, fechando aqui, ó. Aí você fez isso tudo. A frase, ó, apesar da insônia, apesar da ansiedade, apesar do pesadelo, eu me amo profundo e completamente. Aí você vai fazer as frases passando pelos pontos. Fez duas liberadas, reavalia isso aqui e faz mais uma rodada. Se estava 7 no início, você faz a primeira, a segunda rodada, cai para 5, entendeu? Aí você faz mais uma rodada. A tendência é chegar a 0. Quando chega a 1, 2, já suavizou bastante. Daí a importância de sequenciar o atendimento. Você pode querer fazer só um atendimento, está tranquilo, vai fazer. Mas lembra, é necessário uma sequência para você investigar com profundidade o que está acontecendo aí. Certo? Peraí. Aqui a nossa amiga em dúvida, não sabe o que fazer. Aí ela ouve falar de quê? Você falou para ela, olha, eu vi lá o negócio do cara falando, não entendi muito bem, não, mas você que é bom. Presta atenção, pesquisa lá, segue o cara lá na internet que ele vai te mostrar. Aí ela. Empurra. Não acredito, ó. Eu não acredito. Ela aí cresce, funciona. Aí depois, ó. Feliz a Deus. Tá? Faz. Aí a gente tem que ver o seguinte, lembra que eu falei qual é a causa? Eu vou trabalhar diretamente, mas eu vou junto com a medicina. Está com dor de cabeça, né? Está dor de cabeça, qual a origem dela? Será que está acontecendo alguma coisa lá dentro? A gente tem que ser justo, porque senão vira o curandeiro. Olha só, vem aí que eu resolvo tudo. Trago até ex de volta, mesmo. Trago de volta. Certo? Não pode. Você tem que ter bom senso. Você fala com uma pessoa, você faz acompanhamento psicológico, faz acompanhamento psiquiátrico, como é que estão os seus exames, como é que está a sua nutrição, a sua alimentação. É amplo. Porque senão vira pandemia. E aí você vai ver a próxima palestra lá em Botucatu. Tá? Estou fechando. Excelente pergunta. Às vezes, só para fechar, ó. Conclusão, tá bom? Conclusão. Às vezes, a pessoa chega assim, olha, eu estou sentindo, mas não sei o que é. A gente vai trabalhar isso. Por quê? Quando a pessoa chega para o atendimento, o inconsciente dela já está amadurecido para fazer alguma coisa.
você faz uma técnica de respiração, relaxamento, tudo vai entender. Aí você vai conversando com a pessoa antes, ou fazendo tal da anamnese, você vai entendendo as coisas que ela vai trazer, ela pode não trazer o problema em si. Como é que foi a tua vida na infância? Como é que é a tua vida no trabalho? Como é que é a tua vida na família? Como é que é o teu casamento? Você vai buscando elementos. E aí, quando você busca esses elementos, você faz as jogadas em cima desses elementos. Daqui a pouco a pessoa, puxa, estou me lembrando de uma coisa, nossa, eu não pensava nisso há 50 anos. Exagerei. Aquela iluminação. Não pensava nisso há 50 anos. E aí você tem um caminho para chegar lá. Quem aqui não lembra da infância? Nada. Nossa. Algumas coisas. Tem gente que lembra algumas coisas, tem gente que não lembra, tem gente que não lembra de nada. Está encapsulado lá. Está encapsulado. Tá? Então, minha gente, lembrar traumas, fobias, dores, tudo que é relacionado à emoção, sentimento, pode ser trabalhado no momento. É uma técnica simples e de fácil condução. Ali eu vou aparecer, anota ali, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar para você como é o nome desse negócio que a gente manda? Isso. Vou mandar para você. Tá? Mais técnicas. Manda. Quem aqui já passou pela técnica? Rita Aranha. O que você achou? Eu inclusive fiz um dela ontem. Tem uma pessoa que ela já não está firme para poder acertar comigo com relação ao trabalho. Eu fiquei com muita raiva dessa pessoa. E essa raiva estava me consumindo de um jeito que estava me fazendo mal. Aí eu falei, vou fazer FT. Aí comecei a falar, Ito, seu filho, isso, daquilo, seu filho da puta que não me paga, eu quero meu dinheiro, você. Aí na segunda rodada eu já estava assim, eu sinto muito, eu fiz alguma coisa com você, mas eu libero você pra você me pagar, o que você quer. Aí aquilo foi, sabe, foi maravilhoso. Então, funciona. Eu mesmo já está jogando, o próximo companheiro e companheira já está fazer o estudo. Só rapidinho. Eu ia com cultura etérica, porque eu estudei com cultura etérica. Você faz no pensamento, eu faço lei, eu sou reikiana. Aí eu fiz um curso de cultura etérica. Você bota essa coisa no pensamento, no local onde a pessoa está com dor, aí é mais para doença. Aí você imagina aquela linha no chakra, por exemplo, laríngeo. Ela está com móvel anterior. Aí você imagina e a pessoa fica. Aqui a gente pode usar a EFT, inclusive para terceiros. Uma pessoa, você pode, por exemplo, eu e a Solange aqui. Valeria não dá, mas ela precisa desse atendimento. Eu vou chegar para a Solange, eu penso na Valéria, nas questões que ela tem, e a gente vai trabalhar aqui para ela. Ela vai receber os benefícios. Pode ser. Você pode trabalhar, assim, digamos, eu aprendi a técnica, aí você pode fazer essa técnica usando uma foto. Pode. Existem colegas que trabalham até com animais, cachorro. Fabiano, estou encerrando. Aí já é uma outra coisa. A auriculoterapia já é outra coisa. Gente, ó, eu estou encerrando aqui. Quem tiver algum questionamento ou dúvida, estou à disposição. Tá bom? Gratidão. Até a próxima. Então, vamos dar continuidade. Gente, vamos fazer a foto tradicional. Sim, vai tirar uma foto, gente. Peraí. Mas a seguinte aqui é a arquitetura da mente e a meditação, que tem tudo a ver com a palestra dele. E para você que estava falando da orelha, que bota a sementinha, é na auriculoterapia. Pega sentar. Como vocês preferirem. Vamos lá, vamos fazer a mais. Vamos ver se consegue preencher ali a foto. É melhor sentar para Peraí, gente. Agora vai. Para Pix, todo mundo sobre Pix. Opa, Pix milionário. Oi. Gente, gratidão. Gente, vocês
continue no salão. Hoje tem uma jornada de palestra fenomenal, vale a pena. A programação está em cima da mesa, nos pilares do